Saúde em Foco de hoje aborda um problema que atinge cada vez mais brasileiros, a doença celíaca. Você sabe o que é e como manter a qualidade de vida mesmo tendo este problema? Você sabe o que é doença celíaca? O nosso corpo, ele tem um exército, como se fosse um exército de soldados prontos a nos defender de algumas substâncias que nos fazem mal. Em algumas pessoas, esse exército ele entra em ação quando essa pessoa consome uma substância chamada glúten. E o que é essa substância? Essa substância ela é uma proteína presente em alguns alimentos. Essas pessoas que esse exército entra em ação contra o glúten apresentam algumas reações. A pessoa se sente mal, fica um pouco mais fraca, às vezes apresentam um desconforto intestinal, como pode até ter uma diarreia, soltar o intestino, aparecer manchas pelo corpo. Então a gente chama isso de doença celíaca. 10 dicas para a alimentação do celíaco. 1. Exclua completamente o glúten. A pessoa ela deve evitar ou excluir totalmente o consumo de alimentos que contenham farinha, aveia, cevada e centeio. 2. Substitua as fontes de carboidrato. Alimentos como pães, bolos, biscoitos, massas, eles podem ser substituídos por outras preparações que contenham farinha de mandioca, farinha de arroz ou farinha de milho. E também numa refeição, outras fontes de carboidrato são os tubérculos e as raízes, como por exemplo o inhame, a mandioca, a batata doce. 3. Prefira alimentos in natura. Quais são esses alimentos? São as frutas, as verduras, os legumes, certo? Então, esses alimentos são importantes porque você sabe exatamente o que você está consumindo. 4. Evite consumir ultraprocessados. São aqueles alimentos que contêm uma grande quantidade de ingredientes na sua composição. Como eles têm uma grande quantidade de ingredientes, às vezes pode ter algum ingrediente que contenha o glúten. Então a gente não tem o risco de consumir o glúten nos alimentos ultraprocessados, ele é maior do que quando a gente consome os alimentos in natura ou minimamente processados.